trazer apenas notícias boas, né? Chegou a notícia, né? Nós trouxemos aqui o estado de saúde que estava complicado do MC Marcinho e chegou nesse final de semana, nas primeiras horas, na verdade, do sábado, a notícia da morte do MC Marcinho no Rio de Janeiro. Ele estava internado no Hospital Copa Dor, estava com um problema grave de saúde, inclusive estava na fila de transplante de coração, né? E precisou sair por conta de uma infecção complicada. A gente chegou a falar a respeito desse caso aqui no nosso programa durante a última semana. Eu recebi pela manhã, na madrugada ali do sábado mesmo, a notícia, né, que ele teve falência múltipla dos órgãos e era questão de horas, né, até a gente ter a notícia do falecimento, infelizmente. Falência múltipla dos órgãos, para você de casa que às vezes não sabe o que significa, é quando os órgãos param de responder ao organismo. É como se fosse uma peça de um computador, né, um motor de carro, onde as engrenagens já não estão rodando da forma que deveriam. Uma tá para um lado, outra tá para o outro, tá parada. Então, quando começa, né, esse estado de falência múltipla dos órgãos, é uma questão realmente de tempo para a gente ter a confirmação da morte, infelizmente. E nós tivemos nesse último sábado, ele estava, como eu falei, internado no Hospital Copa Dor, no Rio de Janeiro. Márcio André Nepomuceno Garcia, né, conhecido aí como MC Massinho. A confirmação da morte chegou às 9h10 da manhã. Ele era considerado ali o príncipe do funk, um dos maiores nomes da indústria, né, do funk aqui no Brasil. Faleceu com 45 anos, já tinha ali problemas de coração. A gente chegou a falar aqui no nosso programa que ele enfrentou problemas também renais, né? Como o coração tá correlacionado com o rim, né? Um não funciona bem sem a presença do outro. Ele acabou passando por alguns procedimentos de hemodiálise também. Já estava há um certo tempo no hospital e infelizmente nos deixou. O Marcinho, ele deixa 5 filhos. Ele estava no CTI, gente, desde o dia 10 de julho, depois de sofrer uma parada cardíaca. E de lá pra cá, os médicos estavam fazendo de tudo para salvar ele, né, com procedimentos, desde a implantação de um coração artificial, até o uso de um ECMO, né, que é uma espécie de um pulmão artificial, né, que é colocado ali nos pacientes que estão com uma insuficiência cardíaca, que pode virar também uma insuficiência respiratória. Ele chegou a ir para a fila de transplante de coração, né? A gente falou bastante sobre isso até quando trouxemos o caso do Faustão e daqui a pouco a gente tem uma atualização sobre esse caso. Mas infelizmente, por conta de uma infecção, ele precisou sair da fila de transplante. O estado dele era gravíssimo, gente. E parando para pensar, né, Gui, a gente vendo aqui e até trazendo uma informação muito importante que nós vamos trazer daqui a pouco do Ministério da Saúde, como o estado dele era muito grave, às vezes poderia ser questão de algumas horas, né? Questão de algumas horas ali, ou Sim. um dia a mais que tivesse, que um coração fosse disponibilizado, talvez poderia ter sido salvo, né? Mas infelizmente não aconteceu. Ele deixa 5 filhos, faleceu novo, né? 45 anos, gente. É muito triste dar essa notícia, né? É muito jovem, né? Houve, né, esse agravamento, né, da saúde dele, aí ele acabou, né, se tornando, como que é, inapto, né, que se fala, né, a, a fazer, né, esse transplante. O que fica, né, sempre quando a gente, né, perde, né, pessoas ilustres, né, grandes artistas, né, fica o trabalho, né, fica o legado. A gente viu, né, ao longo do final de semana muitas homenagens. Felizmente, né, ele foi, né, relembrado, o sucesso dele, né, foi relembrado, Garota Nota 100, na novela Vai na Fé, né, fez parte da trilha ali. O que fica, né, mesmo é o trabalho, as boas lembranças, né, e a trajetória, né, que ele deixa, né, de abrir espaço, né, para novos artistas, não só do funk melody, né, mas, né, do estilo funk, né, em geral, né, na televisão, nas rádios, hoje na internet, né, fica a gratidão, né, o que a gente pode dizer, né, sobre o MC Marcinho. Com toda certeza glamurosa, né, Gui? Que eu acho que assim
foi uma das músicas que com toda certeza, né, elevou muito a carreira do MC Marcinho e foi muito importante porque não deprecia a mulher, ela justamente fala que as mulheres são glamourosas. Quem na nossa idade, né, Gui, que nunca foi numa festinha e não dançou ali a música. E realmente foi um estouro na época, né? Acho que o que fica agora é a arte do MC Marcinho, é o que ele deixou. E foi até por conta de tudo isso que a nossa produção optou por mostrar essa imagem que a gente tá vendo aqui do lado, que é a imagem do auge dele, um momento onde ele tava fazendo o que ele gostava, cantando, compondo e mostrando pra gente que o funk é sim um ritmo brasileiro, que as pessoas precisam parar com esse preconceito que muitas vezes tem, né? E mostrando também a importância das mulheres, a importância da gente levar esse ritmo e essa cultura para todo mundo, né? Não é uma coisa marginalizada como as pessoas pensam. E graças ao MC Marcinho que hoje a gente tem nessa consciência também. Era isso que eu ia dizer, assim, as letras, né, as produções do MC Marcinho, de certa maneira elas se tornam atemporais, né, porque quando a gente vê entrevistas, né, foi exibida até uma entrevista, trechos, né, que ele deu pro Pedro Bial, que ele fala, né, como que era o processo de composição dele, que ele, né, pedia autorização, né, para fazer sample. Então, assim, é um cara que é mais do que um funkeiro, mais do que um MC, ele era um músico, né, era É um verdade. artista. É E ele verdade. levou, né, o ritmo, né, do funk, né, pro Brasil inteiro e tem obras, né, que são atemporais mesmo, né, que a gente canta até hoje. O Sim. Glamurosa mesmo, né, é uma música que é de 2003, 2004, Por por aí, aí. Eu acho que é. começo dos anos 2000, né, e até hoje É. a gente, né, Glamurosa, rainha do Rainha funk. do funk. 2001. Olha, é antes ainda, né? Nossa, é antes, bem 20 antes. anos aí de Mas é lançamento. atemporal, né? Exatamente, é atemporal. E é uma música que ela tem uma letra muito bonita, né? Ela fala mesmo, poderosa, olhar de diamante, e vai e coloca a mulher num lugar que ela merece estar, né? A gente sempre vê os Homenagem funks. à Xuxa, essa música. Exatamente. Inclusive, Foi feita, né? E se você prestar atenção na letra, tem tudo a ver, né? Olhar de diamante, tem aqueles olhos claros, né? Tem olhos tudo a ver. verdes, azulados, né? Inclusive, você falou sobre isso e a Xuxa publicou, né, nas redes sociais, ela fez um post falando: MC Marcinho, fica bom logo, precisamos de você. O funk é você, a sua rainha do funk está com muita saudade. Ela fez esse post há 2 dias atrás, né? Um pouquinho antes ali da confirmação da morte do funkeiro, né? Então a gente vê que realmente existia esse carinho, né? Inclusive ela fez o post com um vídeo, né? Dançando ali na época que ela tinha pintado o cabelo de preto. Quando o MC Marcinho foi ainda na época do TV Xuxa. É triste mesmo a notícia. E fica esse programa com todo o nosso carinho, com o carinho da nossa equipe, em homenagem ao MC Marcinho, que infelizmente nos deixou no último sábado. E antes de tudo, né, Gui? Solidariedade para a família dele. Olha, todo o nosso carinho. São 5 filhos que ele deixou e que estão com toda a certeza nesse momento. Assim, ok, a preocupação sai, né? Aquela preocupação de ver o pai em estado gravíssimo. Mas ao mesmo tempo fica aquela dor da saudade, né? Que acho que é a pior dor que a gente pode É sentir na verdade. nossa vida. É a dor da saudade de uma pessoa que você ama e que você não vai ver fisicamente, né, na sua frente, mas fica o nosso programa em homenagem à família do MC Marcinho, ao MC Marcinho e ao legado que ele deu pro nosso funk brasileiro, levando o funk para fora do país também. Ele foi um dos precursores disso e fica o nosso programa em homenagem a ele.